primeira coisa, eu devo esclarecer de início que eu visualizo a cibercultura como um fenômeno mais amplo do que aquele de conexões com o computador e com a internet, do interacionismo das redes e da cultura participativa. Entendo como um fenômeno cultural contemporâneo que implica uma dupla projeção, a da ontologia do computador e da web para a realidade física. Uso realidade física na falta de um termo melhor, mas percebo que ele é polêmico, e desta realidade para o ambiente do computador e da internet. No final do meu texto, eu retomo para mostrar, com todo o desenvolvimento do meu raciocínio, por que eu dilato um pouco essa noção de cibercultura, tá? E a transformo muito mais numa cultura, um meio cultural. Essa articulação se desenvolve na esteira de um longo processo de desenvolvimento da comunicação à distância. Quer dizer, não inicia agora, que sempre carregou em seu bojo uma tensão, a tensão da proximidade e da separação do homem em relação às coisas, entre elas as formas técnicas de representação e comunicabilidade. Falar de linguagens na cibercultura pressupõe tratar do homem em seu estado de fixidez no espaço, momento em que ele se fixa no espaço, e de seu sonho de deslocamento, né? Das linguagens que mobiliza para tratar de sua presença nesse espaço e de suas presenças em outros lugares, algures. Dos processos discursivos que aciona, mediante formas técnicas engenhosamente engendradas, haja vista o computador, para estar aqui e acolá, para tornar mais próximo o longínquo e tangível o que lhe escapa. Tá? Segundo o pesquisador de Stanford, o Gumbrecht, que não é o Gombrich, mas o Gumbrecht, né? Ele diz que nós temos uma necessidade, o ser humano tem a necessidade de trazer as coisas para perto da pele, e que tocar o grão da terra, no sentido de Heidegger, e que nós vivemos numa situação inversa dessa falta de presença. Então, isso tem a ver com o que eu estou falando, dessa busca do que está além, né? Do que está longe de mim. É nesse contexto que as linguagens sonoras, visuais, verbais se desenvolvem e se sincretizam. Em meios que se convergem, né? Nós temos hoje vídeo, fotografia, impresso, convivendo em meios tecnológicos e culturalmente. E constitui, na presente conjuntura sociocultural, um bloco comunicacional tecnológico capaz de adquirir certa autonomia e escapar ao controle do próprio homem, seu criador. Tá? As minhas preocupações situam-se numa semiótica da presença, uma experiência da presença, do tempo e do espaço que intervém na relação do homem com a técnica, particularmente com aquelas baseadas em computador. Parto do princípio de que a compreensão do que ocorre nesse tipo de acontecimento de metamorfoses, às vezes radicais, é fundamental para dimensionar, inclusive, o interesse e a potencialidade de seu controle em esferas que nos escapam, que são essas implicações econômicas, políticas, éticas, produtivas, de que falou o Jean. Bom, então o recorte a ser processado consiste nas formas de presença que as mídias, particularmente aquelas das tecnologias contemporâneas, de natureza digital, nos impõem, e que envolvem duas grandezas das estruturas discursivas: nossa relação com as coisas no tempo e no espaço. Na verdade, trato do tempo expresso no espaço, da espacialização do tempo. Disso derivam algumas questões. Quais são essas novas formas de presença na cibercultura? Ou nesse espaço que eu considerei lá no início, imbricado de átomos e bits, né? Que tempo e espaço intervêm e são induzidos pelas tecnologias chamadas, entre aspas, novas tecnologias. E que forma de presença esses aparatos, esses dispositivos nos impõem, né? Colocam para nós. Para tanto, elaboro de partida uma primeira discussão, principalmente amparada na obra Internet e Globalização Estética, do estudioso italiano Mário Costa, que, por sua vez, tem como fundamento o raciocínio de Heidegger, em 3 textos dele,
o texto que ele discute a questão da técnica, da coisa e a conferência sobre o ser e o tempo, né, a conferência de Friburgo. Para tratar dos novos modos de presença, considerando essa categoria tempo e espaço, implica considerar um fenômeno da cultura contemporânea imposta pela tecnologia, que é um efeito generalizado de uniformidade da ausência de distância. Nós temos a sensação de ausência de distância. Nós vivemos um imaginário de ausência de distância. Vivemos a florescência de um fenômeno que não é novo, obviamente. Pensem, por exemplo, no telefone, pensem na própria fotografia, no jornal, mas que é esse de suprimir a distância, que eu falei antes. A própria metáfora da navegabilidade do internauta revela o atavismo de um processo que remonta a antigos desejos, desde que o homem teve de fixar-se em algum ponto da Terra para a garantia de sua própria subsistência e sobrevivência. Deve-se ressaltar, no entanto, que a ausência de distância não traz nenhuma proximidade, porque a proximidade não consiste na redução da distância. Como diz Heidegger, pequena distância não é ainda proximidade, grande distância não é distanciamento. Ou seja, nós não estamos trabalhando com os termos contrários da proximidade e da distância, mas com a negação de ambos, a ausência de distância. A pulsão manifesta para o estabelecimento de conexões, em vista dessa distância que procuramos tornar ausente, encontra, então, um dos seus móveis nessa busca, né, de redução da distância. E, obviamente, ela está presente em toda a técnica, como na luz, no telefone, no rádio, na televisão, mas ela vai configurar-se de forma muito evidente, porque, além de pública, e acessível, ela também é um espaço onde se pode operar no computador, e na rede de computadores, e nas interconexões pessoais, graças à Web 2.0, etc. Bom, então, nesse caso, o sujeito torna-se também agente, ele passa a operar sobre essas máquinas. Mas mesmo convertido em agente, o sujeito que opera integra-se em uma espécie de espírito coletivo, destituído de corpo, e se torna um órgão tecnológico universalmente operante. Não é ele que dá o tempo à técnica, mas o tempo vai estar na matéria e, portanto, também nos dispositivos tecnológicos. São esses dispositivos que vão determinar sobre mim a questão da minha relação com o tempo e, portanto, com a técnica, né? O tempo está na matéria. Heráclito afirma: o tempo é uma criança que joga dados, joga um jogo de dados. Ou seja, cada lance introduz um novo tempo, uma parada ou seu desencadeamento, submetido ao acaso. E Costa nos diz: o tempo na minha alma é apenas uma qualidade do tempo que se desenvolve nesta coisa que sou. Uma qualidade do tempo que existe somente graças ao meu corpo. O tempo não é a memória da minha alma, mas as veias que incham na minha perna, as rugas que se desenham sobre o meu rosto, a carne do meu corpo que se torna flácida. Então, é nesse sentido de que o tempo está na matéria, nas coisas, e dentre essas coisas, então, essas coisas tecnológicas, neotecnológicas. E, então, a minha pergunta inicial agora, ela se especifica, né? Como se define e se configura o tempo, sendo dada essa matéria das coisas, das redes e da internet. Que tempo e pelo tempo, que modo de presença elas vão operacionalizar. Tendo como pressuposto o fato, então, de que os dispositivos tecnológicos contemporâneos exteriorizam, assim como as tecnologias anteriores, o tempo, deve-se sublinhar que nesses dispositivos, essa exteriorização se efetiva com toda evidência. Para utilizar a metáfora de Heráclito e fazer uma brincadeira, seria um jogo de dados que está lá e que espera que uma criança o jogue. Né?
Tal materialização, né, desse tempo e dessas coisas pelo seu tempo não se faz sob formas sempre ostensivas. No acesso à web, e aqui eu cito o Costa, há tempos fracos e tempos fortes. Há um tempo de espera, um tempo de aparição, uma pluralidade indefinida de tempos de presença que corresponde aos tempos dos sites aos quais se acede. Há um tempo latente que espera para se fazer espaço. Há um tempo para a desaparição do tempo, para a sua queda no interior de uma ausência que pode, a cada instante, se tornar novamente presença e recomeçar as metamorfoses, retomando-as no lugar onde ela o deseja. Ou seja, esse tempo, ele se dissimula ou ele se torna ostensivo, né? Ele se retrai ou ele se dilui de uma forma, vamos dizer, mais lenta. Então, quando eu entro na internet e espero, por exemplo, alguma coisa que eu estou procurando, eu estou num tempo de espera. Quando eu entro num link e vou indo fazendo o processo do hiperlink, indo, o tempo dessa coisa vai se processando de maneira acelerada. Eu posso parar em alguma coisa e o tempo se desacelera, e esse vai e vem temporal, que não é linear, e que se mostra, às vezes se mostra quando eu tenho que esperar, e se esconde quando eu estou envolvida nesses movimentos oscilatórios e esqueço que eu estou há 2 horas já na internet, por exemplo, tendo que fazer outras coisas. Então, é essa presença dissimulada, mas sempre preponderante, do tempo na tecnologia e da tecnologia na configuração da nossa ontologia contemporânea. Tá? Bom, e, além disso, quer dizer, isso se reflete, como eu disse, na técnica, nos aparatos. Nós podemos buscar conexões, dados, representações na internet, nós buscarmos. Mas podemos também estar nela, sob efeito dela, ou a ela conectados involuntariamente, inconscientemente. Né? É nesse sentido que eu falei do aparecimento e do desaparecimento, entre aspas, do aparato e da técnica. Então, essa é a primeira parte de fundamentação mais teórica. Assim. A segunda parte, para desenvolver essa segunda parte, eu vou tomar uma imagem que foi criada por um autor chamado Willem Flusser, que discute a fotografia. Na verdade, ele não discute a fotografia, ele discute um processo que ele considera ter se iniciado com a fotografia, que é o processo de comunicação pela mediação das imagens que ele chama técnicas. Ele mesmo reconhece, e outros autores, obviamente, que antes da fotografia, as linguagens envolviam técnicas e tecnologias, a própria escrita. Mas convencionou-se que chamar-se as imagens técnicas de imagens mediadas por aparelhos. E, nesse sentido, é que ele, mantendo-se nessa posição, nos fala da fotografia como a própria expressão de uma filosofia que ele chama filosofia da caixa preta. O que é essa caixa preta? Essa caixa preta além de ter a metáfora do próprio, primeiro da câmara escura, depois da câmera fotográfica, essa caixa preta é aquilo em que está a tecnologia, em que está todo o aparato conceitual nosso investido por uma engenharia na construção de um aparelho, né? Mas que eu desconheço esse interior e o que eu faço é simplesmente usá-lo para conseguir certos tipos de processos discursivos, certos tipos de sistemas sígnicos. Então, essa caixa preta é nesse sentido também daquilo que nós não conhecemos, no sentido daquilo que nos escapa, mas que nós usamos para mediar as nossas relações com o mundo através de formas simbólicas. Tá? A partir dessa imagem dele, eu proponho 3 momentos, que, como eu disse, não são momentos propriamente, mas 3, eu diria quase regimes de interação, né, usando sempre essa metáfora da caixa preta nesse sentido.
né? O primeiro é essa do Flusser, de você estar diante do aparelho, colado ao aparelho, né? Diante dos seus olhos, colado nos seus olhos, ou depois diante do seu rosto, né? Conforme a evolução, e entendendo que, através daquele aparelho, eu estou representando o real. Né? Obviamente, nós sabemos que não é assim, né? Sobretudo dentro da semiótica, a fotografia é tanto um sistema de signos, é tanto operada por um sistema de signos quanto qualquer outra linguagem, ela é também linguagem, né? Basta ver que, se eu fizer uma fotografia do mesmo lugar, da mesma pessoa, do mesmo ponto de vista que o Jean fizer, nós vamos ter coisas diferentes, né? Mas vamos dizer que ela tem na sua gênese, na sua forma de se originar, ela carrega algo para o senso comum, que é a de que ela é real. A fotografia é a prova da realidade, né? Então, o Flusser diz, o homem, desde que surgiu a imagem técnica, o homem não consegue mais ver o mundo, senão através dos aparatos técnicos. E, mais ou menos, tem um outro teórico da imagem, Schaeffer, que diz assim, se você vai a um lugar turístico, ele cita o Morro Mont Blanc, eu poderia citar o Cristo Redentor, eu já vou munido de um celular, de um aparelho, eles não falam celular ainda porque não era época do celular, mas eu estou com um aparelho na mão, e eu vou procurar a tomada desse lugar que eu estou vendo a partir já de uma perspectiva da fotografia que eu vi em cartão postal ou em revista. Então, é nesse sentido que o meu olhar passa a ser filtrado por isso. Ou seja, nós estamos com o aparelho, diante do aparelho, usando o aparelho e caindo um pouco na falácia de que esse aparelho representa algo. O segundo momento que eu vou tratar é o da interface já com o computador. O que acontece com o computador? A caixa preta, essa metáfora, se amplia. Cria novas virtualidades técnicas, permite interfaces de multimedialidade e multiplataformas, proporciona interações ágeis em tempo real e se abre, por fim, a intervenções do próprio usuário, internas, de programação, não mais externa, de Photoshop e tal, e se abre, por fim, a intervenções do próprio usuário, que se converte de espectador, usuário, em web ator. A consequência imediata é a desconstrução, reconstrução de imagens, a inversão ou reciprocidade de papéis discursivos e, com ele, a metáfora da entrada do autor na caixa que opera. Quando eu estou falando isso, eu estou usando o próprio discurso da academia, ou seja, daqueles que principalmente num primeiro momento, abordam esse processo e tentam explicar esse processo como uma inovação na sociedade. Tá? Então, é quase também como um imaginário. Embora os mecanismos internos do computador continuem de domínio de poucos, são disponibilizadas ferramentas que permitem o acesso e a produção potencial de todos. A caixa não serve apenas para ser operada de fora, mas do seu interior, dentro de certas programações. A sensação é de estar mais próximo do que jamais foi possível das imagens técnicas e do global, dando a impressão de que as barreiras sociais interpostas pela muralha das diferenças experimentadas no mundo real foram derrubadas. Eu falei dando a impressão, eu estou trabalhando com a ideia de efeito de sentido na semiótica. Tá? A muralha aqui eu estou me referindo a uma ideia do Norbert Elias, que ele fala da muralha, né, que nos separa dos nossos estados internalizados, valores internalizados, daquilo que é exterior a nós, e que depois um outro autor chamado Ben Hillis, que trabalha com sensações digitais, vai dizer que a era do computador, ela dá essa sensação de que nós transpomos a muralha de Elias, mas ele é crítico. Ele está sendo crítico, ele também não está falando que, de fato, nós fazemos isso. Porque ele diz, como eu disse no início, há uma destituição do corpo. Né? O corpo continua imóvel no espaço absoluto, ainda geométrico, tradicional, né? E você, enquanto espírito, entre aspas, está ali num organismo, um órgão coletivo, né? Agindo dentro de um certo espaço.
Mais do que na fotografia, cria-se a ideia de uma, entre aspas, democratização da imagem, que já foi anunciada por Flusser. Flusser já falava dessa ilusão e dizia, inclusive, que nós éramos funcionários da máquina, nós simplesmente, quanto mais usávamos a máquina, mais nós tentávamos explorar essas potencialidades dela, que eram programadas, né? E que nós devíamos brigar com a máquina, e não explorar a potencialidade dela. Mas, enfim, ao mesmo tempo que as pessoas, usando o computador, elas estão dentro dessa lógica representacional, né, advinda especialmente da fotografia e do cinema, elas estão diante também de um quadro de superfície de controle, em que o usuário se torna ator de ações e interações. Ou seja, ele opera com um menu de controle. E é essa passagem de espectador-ator, pelo controle, pelo menu, que você vai ter uma oscilação desses regimes interacionais de, vamos dizer assim, consumir narrativas, né, acompanhar narrativas, e um outro de uma narrativa quase protocolar do fazer, né, de como fazer. Tá. E é interessante isso daí. E aí ele vai falar de duas operações que são da linguagem do computador, a da base de dados e a dos algoritmos. O que gera os sistemas representacionais são os algoritmos, né, game, etc. E o que gera todos os elementos, inclusive para esses algoritmos, é a base de dados. Ou seja, para quem é da linguística, fica quase evidente a relação com as relações em absentia, do virtual, das relações associativas, com a sintagmática das relações, né, em presença. Tá? Para ele, essa sensação de estar entre o representacional ou não, ao contrário do que pensamos, né, porque nós pensaríamos assim, quando você entra no menu de controle, você desconstrói esse representacional. Ou seja, aquilo que eu falei lá atrás, da máquina, ela aparece. É como o Machado de Assis me chamando e falando, leitor, eu paro um pouco naquela história que eu estou envolvida e me lembro que eu estou lendo um livro. É mais ou menos isso. Eu paro a minha imersão num sistema digital, num espaço digital, e passo a assumir o controle. E esse controle, para usar a terminologia do Landowski, ele não é um controle bobo, vamos dizer assim, né, em si. Ele pode vir a ser aproveitado de modo muito bobo, mas ele não é em si, porque ele requer ajustamentos entre os aparatos técnicos e as pessoas que operam. E esses ajustamentos, cada vez mais, vão tornando as próximas programações cada vez mais eficientes. Por quê? Porque há uma lógica mental do computador que o sujeito que está aqui tenta adquirir e vice-versa, quer dizer, pela reação, pela forma como eu me coloco, eu também acabo gerando dados, eu passo a ser, isso é importante, nós nos tornamos dados dentro do computador. E é aí que me parece as implicações econômicas, produtivas, publicitárias, de marketing, elas são as mais efetivas, né? Que é essa padronização de um perfil de usuário, né? É quase assim, essa estilização de um suspeito diante de uma câmera de vigilância ou de monitoramento. Então, para ele, a lógica base de dados e algoritmos são as duas grandes formas culturais desse momento, e ele está falando, obviamente, da ação em espaços virtuais 3D, animação gráfica e coisas assim. E nesse caso, como eu digo, nós teríamos dois regimes enunciativos, um de sentido de realidade e outro da sua desconstrução. Tá? Eu ia falar uma coisa que esqueci, agora foi. Tá. Então, você sai, existe uma espécie de sutura entre o ambiente ficcional e a ação, que acaba, segundo ele, envolvendo o ator no processo produtivo criativo da informação. O ator, ele tem a sensação de que é ele que é o responsável, que é ele que está criando tudo aquilo, que ele é, de fato, o sujeito, vamos dizer, do discurso. Quando essa caixa preta,
torna-se medusante, uma medusa, e age por meio de suas potencialidades em múltiplos pontos. E aí, mais do que nunca, aquela coisa do visível, invisível, ostensivo, não ostensivo, se manifesta, né? Porque nós temos hoje o quê? Nós temos uma série de elementos convivendo conosco, cartão de crédito, código de barras, sensores, chips e tudo mais, na vida cotidiana em caráter utilitário mesmo. Nós temos essa mediação dessa caixa preta e de forma invisível. Nós não nos damos conta mais dela. Ela vai adentrando, ela vai se domesticando nesse sentido de se tornar doméstica, né? Então, a caixa cria sensações corpóreas, ambiências e ambientes, envolvimentos estésicos, possibilitando projeções de edificações, espaços, penetrando o corpo humano na medicina, invadindo partes da casa, das ruas, modificando fachadas, simulando os encontros presenciais. Se entrarmos na internet, eu tenho uma série de exemplos aí depois para quem quiser ver, é impressionante o que se faz em termos de publicidade utilizando essas potencialidades, tá? Esse processo, então, nós tivemos o sujeito diante da caixa preta, o sujeito dentro da caixa preta na imersão, e agora um efeito de sentido de saída da caixa preta, para vivê-la em relações intercorpóreas. Para além, no entanto, de uma visão apocalíptica ou eufórica dos tempos atuais, vivemos uma série de situações em que interagimos quase inconscientemente com aparelhos para resolver nossos problemas, conduzir nossas ações e, com isso, criar um perfil de nós mesmos, concretizado sob a forma de dados. Há um autor chamado Adam Greenfield. Ele cria um termo para falar dessa sociedade atual, que é o de everywhere, né? Um neologismo em relação a software. E é interessante porque ele é um criador de softwares, e aí ele vai mostrando no seu livro como, na nossa realidade, nós já estamos com coisas pequenas, insignificantes, função puramente utilitária, dominados, usando, trabalhando nesse espaço que o Manovich chama de espaço aumentado, entre o virtual e o real, quer dizer, você não tem mais uma separação, mas trazendo também experiências e protótipos que estão sendo feitos, softwares para serem lançados, tal, ele está no métier da coisa, e que vão transformar significativamente alguns aspectos da nossa vida. Tá? Então, a posição dele, são dois extremos, né? O Flusser lá no início da caixa preta e ele aqui no final, na saída da caixa preta, nesse espraiamento da sociedade computadorizada, os dois falam a mesma coisa. Eles pleiteiam o seguinte: tudo isso é para você conhecer melhor essa caixa preta, ter controle sobre ela e poder agir de forma consciente, né? De forma a preencher a questão estética, preencher também a questão da cidadania e de outras coisas. Quer dizer, eles não mostram isso de um ponto de vista de euforia, eles não mostram isso também nem de um ponto de vista de apocalipse. Simplesmente, há um bloco comunicacional de vídeos, de computador, né? E o ser humano tem que dar conta, tem que tratar com isso. Agora, tratar com isso implica uma série de outros posicionamentos, de valores e de práticas que vão além do domínio da técnica, né? Então, para além de um imaginário que se consolida na visão de uma sociedade do futuro, ficção científica, dominada pelos aparatos técnicos, esses pensamentos expõem a lógica de uma sincretização entre o físico e o digital, né? Você não tem, segundo eles, essa separação, que resulta em formas de vida nas quais o computador e suas funcionalidades adquirem papel preponderante para servir, como anteriormente, as mesmas necessidades e os mesmos interesses, que numa sociedade de classes, obviamente, não são interesses de todos, e que não se restringe aos bens materiais e às atividades cognitivas, mas também a fatores de ordem sensível e afetiva. Seus usos e controles são igualmente determinados pelas conjunturas socioeconômicas e políticas, e é nesse contexto que, então, esses vários autores vêm pleiteando um melhor conhecimento
dessas condições de operacionalização das técnicas por meio dos diferentes dispositivos para um uso consciente e transformador de suas possibilidades. Né? Ou seja, a relação com a esfera digital, ela pode propiciar verdadeiras experiência aqui no sentido que lhe dá Querré, que é a da integração do homem com o ambiente, mas em condições de efetivo conhecimento e transformação e ação, né? Experiências de caráter estético quando essa integração se dá de forma mais plena. Né? Então, o agenciamento desse modo de vida não deve ser encarado, portanto, como uma manobra perversa, mas, ao mesmo tempo, né, ele deve, vamos dizer, esse conhecimento é necessário, é importante para que se tenha consciência do tipo de ação e do tipo de presença que essas coisas não são mais nem dispositivos evidentes de comunicação e de informação, mas que essas coisas podem ter sobre nossa vida. Tá? Dois exemplos que eu acho interessantes, um é de um Lars Spuybroek, que é um arquiteto holandês, né, em que ele constrói para mostrar a importância da água no planeta, ele constrói um pavilhão da água doce, em que ele constrói esse pavilhão integrando a tecnologia digital com a arquitetônica tradicional física. Só que, como ele mesmo diz, não é usar a tecnologia digital como adorno, jogando luzes sobre uma fachada ou coisas do gênero. Né? Ele cria situações em que as pessoas percebem o que é a água no seu corpo, o envolvimento da água, a importância, as massas, os volumes, a sensação da falta da água, etc., usando elementos que fogem daquela ortogonalidade da construção arquitetônica e criando, se é possível falar, porque não é isso, paredes, invólucros que são digitais. Tá? E o outro, dentro do campo dentro do campo dos games, que normalmente é considerado um campo bobo, vamos dizer, para a academia, um campo em que a pessoa está viciada ali a fazer nada, né? E que não é bem assim. E isso daí surgiu das próprias pessoas, dos próprios jogadores. Há uma modalidade de game hoje que tenta fazer cruzamento com o jornalismo, chamado de news games. Né? Esses news games, eles são jogos abertos, contínuos, infinitos, em rede mundial, e a ideia é debater, visando, inclusive, assim, a proposta de soluções ou de opiniões, etc., a respeito de fatos que estão efetivamente acontecendo. Eu dou exemplo de um alternativo, de um produtor de game alternativo, um rapaz que fez um chamado PC Game Maker, né, que continua até hoje, é um game que ele fez há uma década atrás e que continua até hoje, que é relativo ao conflito atual Israel-Palestina, né? E o ponto de vista que você pode assumir, normalmente é o ponto de vista em primeira pessoa, pode ser do primeiro-ministro israelense ou líder da autoridade palestina, mas tem como objetivo a discussão para uma tentativa de paz no Oriente Médio. Obviamente, ninguém acha que vai salvar o mundo com isso aí. Para tanto, os jogadores necessitam estar atualizados em relação ao rumo do embate das negociações, vivenciarem as situações de protestos, ataques surpresas, insurreições e outras particularidades, entre elas a de ter a sensação de percorrer o espaço do conflito. Ou seja, as fotografias que entram, os desenhos, as situações de homem-bomba, são situações que estão sempre sendo atualizadas em função do que vai acontecendo. Né? Por fim, então, fechando, tem uma série de autores que vão propondo alguma coisa nesse sentido desse uso consciente, e eu gostaria de lembrar que talvez seja aquilo que o filósofo italiano atual, Giorgio Agamben, nos fala da necessidade de profanação dos dispositivos. Mesmo que, num dos seus textos,
ele acabe jogando ali o seguinte: será que não existiria um improfanável do capitalismo? Porque ele se apropria sempre, né? Mesmo quando você profana, ele vai lá e apropria. Mas eu acho que essa não é uma perspectiva propriamente histórica e possivelmente não é a perspectiva de um evento como esse, que está voltado a exatamente fazer as pessoas compreenderem todas essas manifestações e essas formas de presença da caixa preta. Então, de todo o arco de temáticas da cibercultura e daquelas que eu venho pesquisando, eu sempre foquei a lógica da nossa época, tomada justamente sob esse nome, cibercultura, eu volto a isso, uma fase atual do capitalismo tardio, ou pós-industrial, ou cibernético. Na verdade, eu vou ter que abandonar justamente essa temática, quer dizer, o meu foco, que é a lógica de operação, o modus operandi, o modo de funcionamento dessa sociedade em rede, para justamente focar, priorizar na relação entre comunicação e cibercultura a questão fundamental da linguagem. E então recobrar o meu pertencimento ao evento, né? Mas um tipo específico de linguagem, que vocês perceberão. E eu espero que, na realidade, na minha argumentação, nós possamos ver o quanto, no frigir dos ovos, a linguagem é um componente de estruturação de todo um mundo diferencial que já emergeu sem que tenhamos episteme, conceitos, esquemas teóricos para poder explicar bem, precisamente, o que ele é. Então eu gostaria, nesse momento, de pedir desculpas aos professores e aos pós-graduandos e também aos estudantes que chegarão à universidade em próximos anos, justamente porque eu vou ter que me situar numa linguagem conceitual e o mais possível definida com sinonimias, ou seja, com aproximações definitórias para que eu possa bem ser claro com a explanação que eu vou mobilizar. Quer dizer, nem tanto uma linguagem acadêmica cerrada, nem tanto uma linguagem mais arejada que possa fazer com que o rigor acadêmico, de alguma forma, se dissolva, né? E, de pronto, o conceito de linguagem que eu gostaria de trabalhar é o de, ou na perspectiva de, ou no horizonte de um código estruturado, organizado e estruturante, socialmente instituído, reconhecido e utilizado de acesso, ou seja, linguagem de acesso. Linguagem de acesso ao quê? Linguagem de acesso ao aparato, à rede, e ao aparato e à rede quer dizer ao mundo, e através do domínio de certas linguagens digitais, hipermediáticas, interativas, virtuais, cibernéticas, enfim, chamemo-lo do que for, são linguagens que, em sendo dominadas, correspondem a um tipo de acesso a contextos, acesso à época, acesso à sintonia com os novos objetos de lazer, acesso ao mercado de trabalho, portanto, acesso à vida na cibercultura. O conceito de linguagem abrange, portanto, o fato de ela ser, assim, um conjunto de indicadores, vocês perceberão, na empiria, ou seja, nos elementos mais funcionais, utilitários que eu vou descrever, um conjunto de indicadores e referências articulados num sistema de sentido, vocacionado, quer dizer, propenso, direcionado à operação no campo simbólico da cultura, no campo do sentido, no campo do fazer sentido, no campo da organização da nossa vida, tendo em vista um sentido de vida.
E, portanto, esse conceito de linguagem, como código de acesso, é um conferidor de significação de vida e tendencionalmente sancionador, aprovador, referendador de pertencimentos. E eu gostaria de tratar exclusivamente do que eu venho chamando de sociossemiose plena da interatividade. Sociossemiose plena da interatividade. Não, as palavras não são por acaso. Nada é impune, evidentemente ela tem um custo e exige uma explanação. Há sempre uma separação nos estudos de semiótica entre a semiótica e a semiose. Grosso modo, a semiótica é um prisma de visão, um modo de ver, quadro teórico e conceitual de referência para abordagem de objetos do mundo ou do funcionamento do mundo, dos processos, enfim. E a semiose é o modo pelo qual objetos, processos, tendências se organizam como signos. Então, o objeto que nós temos aqui, esta mesa, o copo, esta garrafa, as nossas roupas, os nossos óculos, nossas malas, tudo que está aqui, a ambiência, o que vocês têm em casa, os computadores, etc, etc também, tem um componente sempre estético, o design, conformação, cor, muitas vezes o cheiro. Tudo isso correspondem a signos, a signalidades que organizam o modo de ser dos objetos. O modo objetivo de organização sígnica do mundo, tal e qual os objetos, processos, tendências se põem, nós podemos chamar de semiose. A semiótica, como quadro teórico de referência, como quadro explanativo de mundo, estuda a semiose. Mas eu vou trabalhar exclusivamente a semiose. Então, a semiose, que eu estou colocando um prefixo antes, o sócio. Então, a sociossemiose, portanto, é uma semiose de tipo social, e qual não é, mas é só para enfatizar, a sociossemiose plena da interatividade tem características, e eu gostaria, então, que vocês me acompanhassem para que nós saibamos do que se trata. Ela é, de partida, um dispositivo. E todo dispositivo, para pensar desde Foucault, o dispositivo, Deleuze, Guattari, agora Toni Negri, Hart, a professora Kat citou Agamben, o dispositivo é aquilo que, digamos, é um articulador de um mundo em torno. O dispositivo é um fio da meada, é um cadinho de força, é um vórtice em torno do qual gira o mundo, mas que não se reduz a ele. Então, a sociossemiose plena, completa, inteira, que perfaz um mundo da interatividade, portanto, estamos aí vendo uma cibercultura se articulando como uma época, nome da fase atual da nossa civilização capitalista. Uma cibercultura se articulando, tendo em vista um dispositivo que internamente é múltiplo. A gente fala um, mas ele é plural. Então, um dispositivo sociocultural de articulação simbólica e imaginária de um mundo à sua imagem. E esse mundo, alguns autores brasileiros e estrangeiros têm considerado como sendo a cibercultura, não somente uma cultura digital. Aquela de uma espécie de um conjunto de conhecimentos que nós detemos, ou temos que deter, para operar a máquina, a rede, reconhecer como se opera o sistema de links, fazer buscas,
ter lazer, sociabilidade, etc, etc. Não somente uma cultura como um conjunto de referências cognitivas, conhecimento, para poder pertencer ou operar neste mundo. Mas uma cibercultura que pode ser entendida de forma reescalonada, como uma época com características distintivas. Então isso diz respeito mais do que um mero conjunto, embora importante, um mero conjunto de saberes técnicos, ou nem tanto, para se situar, para estar nas comunidades virtuais, operar nas plataformas, etc. É uma época que diz respeito a, portanto, características de funcionamento, um modus operandi, um modo de ser. E na literatura ensaística internacional, nacional também, a cibercultura vem sendo, grosso modo, tratada em duas vertentes. Não nessa mesma ordem, a primeira vertente estipula a cibercultura como sendo tudo aquilo, em termos culturais, em termos organizativos, de sentido, que nós encontramos quando adentramos no ciberespaço, na web, na rede, chamamos-lo do que for, mas é justamente aquilo que se coloca a partir do momento que estamos conectados. Esse espaço virtual, que une o local ao global, que eu chamo de glocal, numa característica muito específica, de hibridação entre o lugar em que o nosso corpo está e a consciência atua, e o global, signos, a satelitização, o que representa a realidade propriamente em rede. Nós não estamos nem num lado, nem no outro. Nós estamos no meio e nós não temos episteme, conjuntos conceituais, esquemas explanativos para entender bem como se dá a vida no híbrido, no entre, e não mais só no local ou só no global. Mas voltando, na realidade, a cibercultura, nessa primeira vertente, corresponde a tudo aquilo que nós encontramos quando estamos no espaço glocal, no ciberespaço. Então, o conjunto de comportamentos, as linguagens, as apócopes, não é? As reduções linguísticas de você para VC, de portanto para PTT, não é? Enfim, vocês conhecem melhor do que eu isso. As formas estéticas, as relações de lazer, a sociabilidade, tudo aquilo que nós encontramos no ciberespaço seria então a cibercultura tomada como um modo de transmissão de recursos, indicadores, referenciais de uma categoria a outra, de um indivíduo a outro, de uma instituição a outra, de uma geração a outra. Esse conceito é sociológico. A cibercultura não se reduz ao ciberespaço. Ela não é encontrável somente quando estamos online. A cibercultura está também offline. Ela está fora. A cibercultura está na relação com o aparelho. Não somente quando pelo aparelho eu adentro a rede. Ela está na relação com o aparato offline. Eu preciso de um capital cognitivo, especificamente. Eu preciso de conhecimento específico. Eu preciso de um conjunto de referências iniciais, ao menos, mesmo numa interface amigável, para poder ser diante do aparelho, estar com ele, para fazê-lo operar de um modo compatível com o que eu desejo como sujeito. Isto já é cibercultura. Se é cibercultura uma realidade que se coloca online e offline, então nós podemos dizer que cibercultura é o modo como hoje a nossa vida se organiza em torno de determinadas construções tecnológicas que nós compramos, que são depositadas no mercado, que nós temos que reciclar a um compasso de tempo, porque elas se desenvolvem frequentemente
no tempo. Antes, esse tempo estava a 1 ano e 3 meses, agora está a 6 meses. Né? A cada par de 6 meses, nós temos que, de alguma forma, atualizar o equipamento, o software, porque o equipamento passa a ficar pesado, não roda linguagens emergentes. Nós temos que nos desfazer do que antes tínhamos a preço para poder absorver um novo equipamento, quer dizer, eu chamo de senha infotécnica de acesso, uma nova senha de entrada, uma nova senha de acesso. Caso contrário, a nossa própria cidadania está em risco. Porque hoje o ser só é, o sujeito só é na medida em que é ou está no mundo através destas senhas, ou destes equipamentos, destes dispositivos. Mas enfim, o tempo urge aqui, devo continuar. Na realidade, nessa segunda vertente, a cibercultura é tomada como o nome da organização da época, fase atual do capitalismo pós-industrial, fase atual da civilização comunicacional, podemos chamá-la de mediática e assim por diante. No seu estrito estirão, na sua fase específica, contemporânea, se trata, evidentemente, da forma interativa do capitalismo. É justamente a cibercultura. Por aí vocês têm uma ideia do que representa o conceito ou a expressão conceitual sociossemiose plena da interatividade. Fica o saldo para fazer depois sobre o plena. Mas vocês têm um modo de organização significante, ou seja, essa semiose, que é de tipo social e que tem a ver com os aparatos digitais, as redes hipermediáticas, portanto, aquilo que tem a ver com a interatividade. Sociossemiose plena da interatividade como um dispositivo que organiza, articula simbólica e imaginariamente um mundo específico. Mas não há determinismo tecnológico. A técnica, os dispositivos, essa linguagem são inermes, não funcionam se não houver apropriação. Então, é a apropriação, é o uso, é a utilização das técnicas, da rede, dessas linguagens emergentes que eu vou caracterizar, que configura, evidentemente, que perfaz, que consegue organizar, edificar um mundo tal e qual agora definido. Então, quais são os elementos caracterizadores da sociossemiose plena da interatividade? Ou a sociossemiose propriamente cibercultural? O conjunto de fatores que compõem essa linguagem está nos objetos e fora delas. Está em aspectos concretos e abstratos. Então vamos a eles. A sociossemiose plena da interatividade tem a ver com o hardware. Incorpora o software, o netware, um plano ou modo de acesso à rede e toda a linguagem técnica emergente, o capital cognitivo conforme, ou seja, o conjunto de conhecimentos que eu tenho que ter para poder operar o hardware, a máquina, o software, aquilo que vocês têm na interface ali, enfim, vocês conhecem mais do que eu a respeito. E a capacidade de acompanhamento das atualizações, da evolução, das reciclagens, do hardware, do software, do netware e assim por diante. Ou seja, a capacidade que eu devo ter, econômica, para ter acesso ao equipamento, ao plano de acesso à rede, enfim, e me manter nela. E a abertura psicoemocional, a abertura espiritual, espírito no sentido filosófico, a abertura espiritual para poder acolher esse novo mundo, querer efetivamente fazê-lo objeto da minha vontade, querer pertencer a isto, estar sempre no transcurso offline, online. Por aí vocês têm uma ideia de que a sociossemiose plena da interatividade, ela tem muito a ver com o que nós podemos chamar de senhas
infotécnicas de acesso. Eu disse que eu ia voltar. Senhas são determinados indicadores, recursos, sem os quais você não pertence a esse mundo. São senhas de entrada. Você deve dominá-las. Senhas infotécnicas, o termo já está dizendo, de acesso. Acesso ao equipamento, acesso à rede, acesso ao mercado de trabalho, acesso à vida de um modo geral, nesta fase do capitalismo em que nós estamos, a cibercultura. Então, essas senhas se traduzem sinonimicamente, por sinônimos, traduzem o que é aquilo que eu vinha chamando, e que agora substituí, aquilo que eu vinha chamando de sociossemiose plena da interatividade. Vocês vão entender o que é o pleno. Então, quais são essas senhas? Repetindo, a máquina, o software network, a interface, o plano de acesso à rede, para se manter como um sujeito teleinteragente, o capital econômico e o conjunto de conhecimentos para poder ter acesso ao hardware, à rede. Mas não é um acesso qualquer. Não é o acesso universal. Esse logro, essa falácia dos governos que precisam de alguma forma dar conta de um projeto iluminista no tempo da cibercultura. Então, na verdade, eles provêem acesso por todas as formas. Por cursos de ciberalfabetização em massas nas prefeituras, nas ONGs, através de cibercafés, de lan houses, no sistema de trabalho assalariado, em casa. Não se trata de qualquer acesso. O acesso universal não existe. O que a época cobra é um tipo de acesso específico, que é o privado pleno. Acesso privado pleno. O acesso privado pleno é o acesso a partir de casa, do domo. Acesso privado, acesso a partir do campo privado. Acesso a partir do domo e pleno. Aí vocês entendem o que é o pleno. Pleno é através de um computador completo, atualizado, que funciona, que negocia com o parque infotecnológico existente e não um equipamento defasado. Já aquele querendo, romper as roupagens do upgrade. Não, tem que ser um equipamento, um software, tem que ser um capital de acesso que dê condições de livre trânsito. Que funcione. Sem o quê? Na realidade, sem a facilitação utilitária, que é uma nova ideologia, a facilitação de tudo. De compra, de acesso, de lazer, etc., etc., que emerge com a cibercultura. Sem a facilitação, não há, evidentemente, acesso. E o acesso tem que ser privado, pleno. A época é implacável. Ou tens, ou não tens. Se não tens, decais na pirâmide cibercultural. Porque essa nova pirâmide invisível, ela se organiza em função do acesso e em função da capacidade de velocidade que você tenha, a habilidade, a agilidade que você tenha tátil e cognitiva de conhecimentos para poder operar nesse mundo. Caso contrário, você decai na pirâmide em que se organiza hoje a sociedade, que eu chamo de sociedade dromocrática, uma vez que ela se organiza em função da velocidade tecnológica. Dromos é um prefixo grego que corresponde à agilidade, habilidade. Por aí vocês têm uma sinonimia com o veloz. Dromoapto é aquele que é veloz. A aptidão a ser ágil, a ser flexível, a ser capaz de operar esses dispositivos e acompanhar as atualizações desses dispositivos, o que corresponde a acompanhar as linguagens emergentes, técnicas, ou não necessariamente, que acompanham a comercialização desses dispositivos que sustentam o desenvolvimento da cibercultura vis-à-vis a fase atual do capitalismo. Então, senhas infotécnicas de acesso comungam com o acesso privado pleno. A época é implacável, porque ela diz: tu tens que se inserir, tu tens
que partilhar, tu tens que participar. É um imperativo. E todo imperativo é compulsório. E se é compulsório, é uma violência. Nós temos que ponderar. Que sociedade é essa em que o que era o exigido como princípio democrático passa a ser obrigatório? Caso contrário, o terror da cibercultura opera dizendo: se não tomares cuidado, estás excluído. E a exclusão, e não o contrário, é a espinha dorsal da cibercultura. Ela é centrífuga, ela expele para fora. Quem tem acesso aos equipamentos, à rede, etc., etc., hoje, não tem necessariamente amanhã. O incluído de agora pode ser amanhã expelido para baixo, não pertencer à chamada elite virtual, aquela que tem acesso privado pleno às senhas infotécnicas atualizadas. O pleno aí diz respeito a um equipamento que, portanto, negocia com o parque infotecnológico vigente. E como ele evolui, você tem que acompanhar. Eu volto. Na realidade, o acompanhamento não é dado a todos. Portanto, o drama social começa a se fazer porque a segregação ela é uma evidência. Aqueles que não conseguem acompanhar ficam nas zonas de exclusão absoluta ou rarefeita. Mas, enfim, a sociossemiose plena da interatividade, ela tem uma sinonimia com as senhas infotécnicas de acesso. Vocês agora compreendem o que é o acesso. O acesso corresponde à sobrevivência. Não é simplesmente uma palavra burocrática. Acesso é sobreviver neste tipo de sociedade. É um filtro. Você tem que ter o capital cognitivo, plano de acesso, software, etc., etc., e a capacidade de acompanhamento das reciclagens estruturais, das substituições que as indústrias propõem sempre com o apoio dos governos, de aparatos, linguagens e assim por diante. Eu chamo de mais potência. O 3.0, 4.0, 5.0. Quem não lembra aqui do XT? XT era 186, depois veio 286, 386, 486, aí vieram, que é a mais potência, frequentemente, o que é sempre mais, é o que vem depois. 4 depois do 3, o 5 depois do 4. Então, essa gramática cansa, então não veio o 5.0. Não veio o 586, veio o Pentium. Aí o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Também cansa, né? O 5 não veio. Aí veio o Pentium 1050 MHz, depois veio o 2000 e não sei quanto. Eu já não sei mais onde está essa gramática, mas você tem que acompanhar a mais potência. A mais potência, essa gramaticidade, é aquilo que confere a você poder de negociação com o aparato infotecnológico vigente, que é nacional e internacional. Bem, voltando, porque o tempo urge. Essas senhas infotécnicas de acesso, que na verdade correspondem à caracterização da sociossemiose plena através de um domínio completo sobre aquilo que existe, por atendimento à exigência de época, ela é mais expandida. Na realidade, essa linguagem, que é um cadinho de força, que uma vez socialmente apropriada, dominada no sentido de utilizada, atuada, não é? Corresponde à organização de um mundo, que é este de que estamos falando na mesa, previsto para nós, a cibercultura, corresponde também aos ícones. A linguagem é mais expandida. Ela se organiza um mundo, ela é praticamente um todo de sentido, se quiserem, totalitário, se quisermos calcar na tinta. Na realidade, é a realidade cibericônica, aqueles emoticons, o signo da impressora, do disquete para gravar, toda aquela realidade gramatical, os endereços eletrônicos, o modo como se organiza o alfabeto
da cibercultura, www.http://.org.com.edu, etc. Estamos falando de linguagem, para ser conhecida. Extensões de arquivos, .doc, .pdf, .cdr, .jpg. A organização da rede através de links, links internos da página, links externos, os carregamentos, downloads, as hashtags das redes sociais e toda a terminologia, os nomes, as palavras, que acompanham o desenvolvimento das tecnologias digitais e redes hipermediáticas. Toda essa terminologia um pouco mais técnica, um pouco menos técnica, e que diz respeito a isso em torno do que temos que girar. Estamos dentro desse mundo, giramos em torno de sites, blogs, posts, comments, tweets, ou o aportuguesamento. Nós portugueses são mais rigorosos nesse sentido. Sites são sítios e assim por diante. Quer dizer, essa linguagem envolve também o nome das empresas monopolistas transnacionais do ramo. Facebook, Twitter, desde a velha Microsoft, Microsystems, etc, etc. IBM. E, na realidade, o que a sociossemiose plena da interatividade? Que se organiza através da apropriação de senhas infotécnicas de acesso. E esse acesso tem que ser completo. Exige uma coisa de nós. Ela exige, como eu disse, dromoaptidão. A capacidade de ser veloz no trato com esses aparatos, com essas linguagens, que eu chamei de linguagem, mas ela é múltipla. E essa dromoaptidão, ela tem que ser socialmente conforme. Como eu disse, o acesso não pode ser qualquer. Não é o acesso à rede através da Lan House e do cibercafé. A época diz, tu deves ser um dromoapto, vis-à-vis, tu deves possuir um equipamento, dominar as linguagens emergentes, ter um plano de acesso permanente, fazer-se um sujeito teleinteragente, estar online e offline todos os dias, ter bancada eletrônica diária, ser virtual, ser interativo. E se ela diz que tu deves ser, como mandamento doce, caudaloso, sereno, toda noite em que nós dormimos, ela está trabalhando com o terror. Não fazer isto significa segregar-se. Ninguém quer ser um auto-excluído ou operar segundo o esquema da autossegregação voluntária. Então nós respondemos à época de modo osmótico, não racional, simplesmente aderimos, sem ponderação, tanto sem crítica. Quer dizer, essa dromoaptidão precisa ser socialmente conforme, ela precisa ser propriamente interativa e ela surge, portanto, a capacidade de ser veloz, como uma espécie de capital sociocultural de acesso, de pertencimento, de partilha. E o problema é que, na realidade, esse capital que tu deves ter, diz a época, não é equitativamente distribuído a todos. Não é socializado. A dromoaptidão, ela é, de alguma forma, selecionada para os economicamente mais aptos e retirada, subtraída das possibilidades de quem não detém o capital econômico imediato. Seja para ter o primeiro equipamento, e não é o qualquer equipamento, não é mais o equipamento físico, fixo, já é um equipamento móvel, mas não é qualquer equipamento móvel. Não é mais um laptop, nem um netbook, já é um tablet. O hardware evolui. Se você não acompanha, o que você tem acaba se defasando. A violência do que vem depois contra o que já existe, com o que é anterior, é
o modo pelo qual a destruição criadora daquilo que existe em prol de outro que é supostamente superior é um dos elementos do desenvolvimento da cibercultura. E, evidentemente, quem para na gramática da mais potência, quem não acompanha, perde poder de adentramento e de negociação, pertencimento a partir de um acesso defasado e, portanto, corrói-se a cidadania do indivíduo, agora cidadão renovado da cibercultura. Abre-se, então, uma pirâmide social, para terminar. Abre-se uma pirâmide social invisível, que eu chamo de hierarquização sociodromocrática, dromos, velocidade, sociodromocrática cibercultural. A expressão agora já tem contexto para ser bem entendida. É uma hierarquização, uma nova piramidação, se vocês me permitem, uma nova organização de escalonamentos invisível que opera dentro, no coração das democracias existentes, dos regimes constituídos, podem ser monarquias, sistemas mistos, não há problema. Essa hierarquização sociodromocrática cibercultural, portanto, baseando-se na apropriação de dispositivos propriamente interativos, mas com a necessidade de ser veloz, hábil, ágil, no tratamento do hardware, rede, linguagens e assim por diante. Essa hierarquização, ela joga para o topo aqueles que têm capital econômico e capital vontade, capital de acesso, capital abertura espiritual, abertura psicoemocional, para poder estar presente frequentemente e acompanhar o movimento interno desta civilização. Não é dado para todos. Minha gente, esta civilização precisa de poucos. A inclusão é uma falácia. O capitalismo cibernético vive com 10% da população mundial. O resto é discurso iluminista de Estado, que quer ver todos inclusos, mas é uma simulação. Temos que apoiar os projetos de inclusão, todos. Queremos todos inclusos, mas o sistema não precisa. Ele expele. O sistema não precisa e, portanto, tudo vira um jogo de fingimento. Num discurso necessário de Estado, porque pagamos o Estado para agir assim, mas, na realidade, o sistema ele é tão apocopado, tão reduzido, tão condensado, tão restrito, que expele a possibilidade ideal de que todos estejamos inclusos. Bastam 10%, que dirá 20%, mas não a população inteira. Bem, para terminar, para baixo, o sistema centrífugo expele aqueles que não têm capital de acesso, capital econômico, capital cognitivo, para poder operar tudo isso. Ficam prejudicados. Paul Virilio, um arquiteto francês, especialista em lógica da guerra, chama de os novos pobres. Eles comem, eles se vestem bem, eles têm pertencimento aos seus grupos, vão a shoppings, mas eles não têm acesso, eventualmente, ao capital econômico para ter acesso aos hardwares sempre modificados, aos softwares sempre modificados. E, evidentemente, a avalanche é uma só, é a pirataria. Não é possível ver de outra forma o fenômeno da pirataria que os órgãos de repressão sempre veem como ilegalidade. Mas não é possível para todos acompanhar a lógica da mais potência. E, evidentemente, a meio caminho, sobram procedimentos para dar conta do modo de pertencimento necessário. Então, no meio da pirâmide, há aquela exclusão rarefeita. Aqueles que têm acesso a um equipamento em casa podem ter o equipamento defasado e ter que entrar no sistema de trabalho, na lan house e no cibercafé.
e aqueles que não têm acesso algum são a maioria. Aqueles sobre cujos ombros hoje recai uma nova miséria, a miséria informática, a miséria do não domínio da sociossemiose plena da interatividade. E eu aqui procurei dissecar como uma linguagem específica, que é aquela que estrutura, quando apropriada multilateralmente, um mundo, pode justamente perfazer a organização típica de uma fase do capitalismo, na qual estamos sem ter tanta consciência a respeito. E o que eu procuro fomentar é sempre uma tonicidade crítica, porque, conforme Adorno, não se pode viver num tipo de sociedade que promove a desigualdade e, portanto, a injustiça em novas bases, mesmo que se propale a democracia digital, governança eletrônica, os potenciais da rede, etc., etc., tudo isso faz parte de um discurso ideal, ótimo, maravilhoso e que eu apoio. É iluminista. Porém, é utópico e irrealizável enquanto a lógica da mais potência, esse movimento que eu procurei dissecar, estiver em funcionamento. Então eu estimulo a vocês, a minha mensagem é, a ver neste novo mundo o cadinho de força de uma linguagem que, apropriada, acaba se estruturando como fase atual do capitalismo. E a acolher isto com criticidade. Muito obrigado. Me leva a te provocar em relação a essa relação entre o poder tão absoluto, quase, que você confere à posse da tecnologia e a capacidade operatória do sujeito envolvido na atividade. Terceira pergunta, professora Lúcia, é bastante instigante, não sei se vou responder de forma completa, mas eu tenho alguns indicadores, não é? Na realidade, vamos então estabelecer o seguinte, sucintamente. A tecnologia não vive de modo absoluto, nem o sujeito vive de modo absoluto. A tecnologia não se sobrepõe ao sujeito, nem o sujeito se sobrepõe à tecnologia. Na verdade, existe uma mediação e essa mediação precisa ser dominada. A cada época, as mediações precisam, evidentemente, ser objeto de consideração da parte do sujeito. O sujeito não é simplesmente sujeito da técnica nem do contexto, porque ele é o resultado de condições que o possibilitam como um ser. E, portanto, ele é objeto impessoal desse próprio contexto. Nesse sentido, ele já não é sujeito absoluto. E a tecnologia, per se, ela não é nada, ela é inerme. Seja como empiria, como objetualidade, como concretude, seja como signalidade, como conjunto de referenciais estésicos ou como linguagem. Então, a determinação não é unívoca na medida em que existe um espaço de negociação. Agora, o fundamental é que o celular, há anos atrás, foi justamente o modo pelo qual as indústrias do ramo, uma vez que descobriram grandes mercados potenciais no interativo, no espaço hipermediático, e os governos, para cumprirem o seu ideal iluminista, e o governo, o Estado, enfim, melhor o Estado, é pago para isso, e se ele não é ainda portador de uma ideia, de um projeto iluminista, ele não faz o seu papel. Então, na realidade, foi o celular, foi o modo pelo qual um interesse corporativo transnacional, operando fusões, e a conjugação com estados nacionais transnacionalizados operaram a possibilidade da inclusão de massas e massas nacionais e internacionais que antes não tinham acesso a um dispositivo capaz de dar acesso à rede. O celular, ele tem uma capacidade de penetração, de irradiação na sociedade maior do que, por exemplo, máquinas mais caras, né? Caras. E quando se barateiam, já perderam potência, já perderam capacidade de negociação.
Então não adianta a gente ter computador em todas as casas se os computadores só funcionam à base de 20% dessa população, porque os outros já foram defasados. Então é uma falácia isso. Como é que isso foi resolvido? Uma vez que os computadores caros, enfim, se defasam muito rapidamente, encontrou-se uma forma de dar à disposição das populações um aparelho muito barato e muito relacional. Assim como a televisão, que está em 70% das populações urbanizadas no mundo, há, evidentemente, parabólicas em espaços grandemente desfavorecidos, como são os espaços favelizados, não é? Então a televisão, depois de 70 anos, mais ou menos, ela nasceu em 36, foi comercializada a partir de 45, 47. E desce a pirâmide social em função do barateamento do produto e o sistema de flexibilização de crédito. O acesso foi imediato. E a televisão, portanto, se colocou como uma rede de grande sucesso. Os meios interativos não obedecem à mesma lógica. Os meios interativos têm uma mais potência. Eles se encarecem conforme a evolução e se barateiam conforme a defasagem. Significa que, então, nós temos que ter um aparelho, um celular, capaz de fazer um entremeio e colocar a rede junto da população. Perfeito, mas essa é uma falácia. Porque o celular não dá acesso a tudo com competência, com capacidade de funcionamento específico. Não dá para ler textos. Não dá para ler certas coisas, ter acesso a certas coisas, rodar certas coisas pelo celular. Mas eu rodo por um tablet, eu rodo por um smartphone. Mas o smartphone não é um celular. O smartphone é um equipamento miniaturizado multifuncional. O fato de se chamar smartphone é enganador, ele não é mais um fone. A capacidade de ligação é apenas uma das funções. Podemos dizer, bem, ele acessa livros, ele acessa bancos de dados, ele acessa museus, ele acessa imagens, ele roda isso, ele roda aquilo e também liga. Nós estamos tratando de um computador. Quer dizer, os computadores, por causa da mais potência frequente, eles vão também se restringindo, se individualizando. Eles vão se tornando menores, mas não ao ponto de sacrificar a legibilidade dos signos. O celular faz isso. E dizer que, então, quem tem acesso por um tablet ou um smartphone ou tem o mesmo status de cidadania, de funcionamento na sociedade, de inserção, pertencimento, etc., que alguém que tenha um celular com uma telinha deste tamanho, que só dá para ler 3 linhas a cada vez, e você tem que ficar operando ali, imagina um texto de 200 páginas, um artigo que você tenha que ler para poder fazer um trabalho escolar, ou um ensaio, um artigo de universidade para uma disciplina ou para participar de congresso, e você tem que frequentemente estar ali. É impossível, é querer de alguma forma que o Estado ou as corporações, quer dizer, abusem da nossa paciência. Nós não temos essa paciência inteira. Nem com as defasagens de equipamentos, que se tornam altamente defasados, nós temos que jogar fora o próprio hardware. Então, na realidade, existe sim sempre uma forma de tentar incluir, por um modo mais fácil, por um dispositivo mais fácil e radiante, massas e massas degredadas, tornadas dromo-inaptas, aqueles que não têm capital ou dos quais foi retirado o capital de acesso, porque já não tem capital econômico e assim por diante. Sempre haverá. A questão é, com qual dispositivo as multinacionais fazem essa tentativa de inclusão? Com quais dispositivos o Estado, barateando o imposto na entrada de componentes, na montagem de componentes, estimula o acesso a esses equipamentos e estimula a ilusão de que, através do dispositivo possuído, você é capaz de, então, entrar em toda a rede, etc., etc. Não obstante, é com esses dispositivos que se colocam os movimentos globalizatórios. As massas nas ruas não se organizam, senão através de dispositivos móveis miniaturizados. E isso, o Estado
nacional, transnacionalizado. E as multinacionais não tinham previsto. Bom, muito obrigada por ambas as contribuições, que foram interessantíssimas e instigantes. E, então, eu achei muito... Vou fazer a pergunta para a Cate, apesar de que teria também outras perguntas a fazer para o Eugênio. Mas, e por conta do tempo, então, Cate, eu achei muito interessante vários pontos da sua fala, dentre os quais esse rearranjo da temporalidade que você menciona, né? A partir do momento em que se entra em contato com a tecnologia, e esse rearranjo da temporalidade que cria regimes que vão desde a passividade, né, que a gente não percebe que está, até uma atividade plena, né? Então, é muito legal esse raciocínio. E dentro disso, essa gradação que você coloca dos modos de interação, né? Quando você menciona a metáfora da caixa preta, que aí você vai de um modo distante, né? Está diante apenas, para uma imersão, e para depois, se eu entendi bem, a imersão é tanta que a gente parece que sai. Que aquilo vira um elemento da cotidianidade, vamos dizer assim, né? Então, é uma saída de tão integrado que aquilo parece. Mas, de todo modo, o que a minha pergunta específica é com relação a essa imersão mesmo, que seria esse estágio intermediário, né? Que você mencionou a tatilidade, né? Que eu imagino que esteja nesse momento, né? Da imersão, né? E aí, se você pudesse falar um pouquinho disso, né? Que eu fiquei bastante curiosa. Então, obrigada. Mas só para explicar essa questão da saída da caixa preta, seria essa situação em que você não depende mais do aparelho. Essa situação em que, seja o que for, sejam empresas, sejam sistemas de controle, governos, Estado, o que for, passam a disseminar, vamos dizer assim, objetos, sensores, chips, radiofrequência, identificação por radiofrequência, o que quer que seja, no nosso mundo cotidiano, né? E elimina-se a ideia da interface. Quer dizer, você não tem mais o aparelho, morre o desktop, morre o aparelho, né? Entre aspas, a engenharia continua, vamos dizer, mas você não tem mais a moldura, a janela em que você emerge. Ao contrário, ela está no teu mundo. Então, depois eu posso até te mostrar uns exemplos bem interessantes a esse respeito, que estão sendo feitos em várias áreas, né? Que, desde a LG projetando uma cozinha para ser lançada em 2030, passando por estratégias de marketing, de marcas, com intervenções em shoppings, e uma arquitetura mais criativa, ou um jogo maior assim de pura sensorialidade, que não chega propriamente a criar alguma coisa estética no sentido vinculante, né? Mas você tem tudo isso. É nesse sentido que o Greenfield fala do everywhere, né? Quer dizer, que você você perde a visibilidade. Você não tem mais noção, você está passando na rua, você não tem noção mais de que as câmeras estão te controlando, vamos supor. É essa ideia, e daí eu vou aproveitar até que eu não fechei, essa ideia que eu falei dessa dupla projeção na ontologia do computador, que tem algo a ver com o que o Trivinho falou no início, quer dizer, a cibercultura como uma cultura estabelecida para além do próprio aparelho. Mas é uma lógica que se dissemina e que passa a exigir de nós certos tipos de condutas ou que afetam as nossas condutas, mesmo quando nós não temos consciência delas. É mais nesse sentido, da disseminação da estrutura do aparelho já num relógio, né, tem até a coisa ali do Nicoleles com o cérebro, né, você comunicação pelo cérebro. A geração Wii, por exemplo, que fica lá movimentando o corpo, e pelo movimento do corpo ele faz o game funcionar, né? Ou com o olho, ou com a voz, entendeu? Então é esse tipo de coisa que já é um tipo de relação diferente. Né, o Kinect, que é das empresas, né, e dos modos de jogo de game, ele fez agora um que acho que esqueci se é 626, sei lá, um negócio assim,
que você não fica mais limitado ao que está no espaço da tela, e você não precisa de óculos. Ele vai fazendo projeções em no semicírculo, em todo ambiente que você está, e a tua visão periférica, ela passa também a ser ativada. Nós, normalmente, não ativamos a visão periférica, né? Os cegos, os surdos, desculpa, eles precisam ativar, mas os falantes não precisam ativar. E ali é essa forma de exigir, vamos dizer, do corpo, talvez nesse sentido, mais e mais agilidade, mais e mais presença. O que eu falei da tatilidade é o seguinte: essa fase da imersão, ela é mesmo dentro do computador. Quer dizer, é quando você usa ainda o aparelho, lá você tem consciência da mediação dele, né? E, segundo um cara que é seguidor do McLuhan, né, e que desenvolve essa ideia dos dispositivos como extensões do ser humano e tal, ele diz que a entrada na era da cibercultura é a da substituição da visão pela tatilidade. Porque o que esses procedimentos de imersão fazem, pense no 3D, é tentar trazer cada vez mais próximo de você, do teu corpo, e volta a falar, simulacro, né? Trazer cada vez mais perto do teu corpo as coisas que são de espaços imagéticos. Obviamente, você vai falar, não, mas a fotografia também fazia isso. Ela tinha os seus recursos, a pintura tem, né? Tem uma pincelada do Van Gogh ali, mas seria a forma como essa tecnologia faz para dar essa sensação. A sensação de que você adentra a caixa, né? É óbvio, se eu pegar o Merleau-Ponty, que me diz assim, toda visão só se efetiva algures no tato, eu não vou entender que é na cibercultura que, pela primeira vez, a tatilidade se exprime em toda a sua potencialidade. Assim como, se eu pegar o da imperfeição do Greimas, eu vou ver que a questão da plurissensorialidade, né, ela é ativada por qualquer sentido, né? Então, e toda a engenharia e programação de software, desse momento, sobretudo o período mais áureo da realidade virtual, né, que agora já está mais indo para esse campo da domesticação, do espraiamento, começou atuando sobretudo na medicina, na área militar, e depois entrou fortemente nas indústrias e do marketing, atua no sentido do quê? Dessa convocação do corpo, dessa atuação sinestésica, dando a impressão da intercorporeidade, de que você está em integração com o espaço virtual, nesse sentido. Tá? Kátia, eu fiquei pensando, quando você fala que se interessa pela presença e, portanto, por elementos relacionados ao tempo e o espaço, e o corpo nesse tempo e espaço na internet, o que a gente pode tirar, que tipo de conclusão a gente pode tirar dessa questão da ausência de distância, do encurtamento da distância? Você citou Heidegger em uma passagem genial, que depois eu quero recuperar a citação e encontrar o texto. É quando ele fala que pequena distância não é proximidade. Né? Só essa frase, acho que a gente ganha toda essa jornada, além das considerações do Trevinho, claro. Essa ideia de que pequena distância não é proximidade, e aí eu acho que os meninos e meninas que estão aqui vão entender isso muito bem, que pequena distância não é proximidade. Ou seja, quando você está muito próximo, ou tem a ilusão de estar muito próximo na internet com o seu interlocutor, muitas vezes você está muito longe. Vejam, por exemplo, a trollagem. Alguém já trollou alguém aqui? Já sacaneou, né? Já incomodou? A trollagem. A trollagem significa que pequena distância não é proximidade e que há tipos variados de proximidade. E quem nunca foi vítima de bullying, a título de brincadeira, ou mesmo para valer, aquele bullying que fere, que fala da sua imagem, que fala do que você pensa, e quem também nunca ficou escandalizado quando leu comentários em sites de notícias e perdeu um pouco da esperança na humanidade, né? Os sites trazem notícias, aparece uma notícia a respeito de um estupro,
E quando você está chocado, tentando absorver aquilo, você passa aos comentários, e os primeiros comentários já dizem, bem feito, é culpa da mulher mesmo. Né? Essa dimensão de alteridade que se dá por anonimato, nesse contexto de ausência, de distância, eu acho muito interessante e queria saber bem rapidamente se você pensa sobre isso. Para o Eugênio, Eugênio, já conhecendo alguns dos teus textos e te vendo falar, fica bem claro para todos nós que você é bastante apocalíptico, né? Se a gente for pensar na nomenclatura do Eco, é bastante catastrófico, realmente bastante pessimista. Agora, todo sujeito bastante apocalíptico e catastrófico é, na verdade, um romântico. E aí é uma provocação. É um idealista. Eu também me senti pouco dromo apto, embora estivesse aqui digitando os meus comentários, e confesso que a certa altura quase cedo a tentação de ver meu e-mail também, porque sou de uma geração aí de passagem, né, entre, não sou nativo digital, como dizem, mas tenho bastante relação, gosto de estar muito, durante parte do dia, online. Claro que eu fico online, mas sempre invisible. Acho que como todo mundo aqui, né? Todo mundo gosta de estar online, mas invisível. Eu fico pensando, Eugênio, e claro que se a gente tivesse mais tempo, você poderia desenvolver mais isso, e acho que objetar com mais clareza o que eu vou te dizer, se não existe uma carga grande de idealismo no seu conceito de droma-aptidão. Idealismo em relação a um operador, um actante operador ideal, um sujeito operador ideal, que tem uma competência ideal. Idealismo em relação a um sistema implacável, que não permite a operação pelas brechas, né, pelas iâncias, pelos hiatos, o que é bastante interessante. Você mesmo disse que o mesmo sistema transnacional que dotou todo mundo para comprar esses aparelhos de celular, que também servem como computadores, não previu que daí viria a peste, né? Ou seja, não previu que essa era uma forma de ampliar a consciência e ampliar, de certo modo, a cidadania. Quando eu penso que meus alunos no Facebook, durante os últimos 10 dias, mais ou menos, têm postado a cada minuto, finalmente nós temos liberdade, vão para a rua, como eles dizem, com hashtag, quando eles estão nessa comoção toda e postando as suas coberturas, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que começou a postar a cobertura pessoal que ele fez com o celular e que ele dizia que meu celular não presta, mas deu para filmar tais eventos. E no momento o celular dele, a bateria do celular acaba, porque era um celular realmente bem fraco, aí, que durou 1 hora a bateria com as filmagens. No entanto, embora ele não tenha todo o aparato tecnológico, a promessa de interatividade, a possibilidade de diálogo com o enunciatário mais amplo, me parece ter lançado uma semente importante no sentido de ampliar a cidadania. E no seu discurso parece que a cidadania está em estado de sítio, está sob risco, está sob reserva, quando na prática a gente vê que, embora o acesso ao aparato tecnológico, ao hardware e ao software seja bastante limitado, em termos de intelecção, em termos de experiência do ser e da cidadania, parece que o ser humano conquistou um novo tipo de emancipação. Não é proximidade, ele se refere ao seguinte, de que essa não proximidade, essa ausência de distância, ela destitui o corpo da presença propriamente dita, vamos dizer assim, nessa interação. A destituição do corpo cria uma comunidade de espíritos. Também espírito no sentido filosófico, vamos dizer, como disse Trivinho, não espírito, né? Mas de espíritos, uma espécie de um falando de uma maneira assim, talvez rasa, né? Mas de um bloco comunicacional baseado na tecnologia, né? Um órgão inoperante, não interpessoal. Ora, se é destituído do corpo, o corpo está afastado, descartado, ele pode até ser tocado por certos movimentos estésicos. Mas aí eu gostaria de trazer algo da semiótica da experiência,
quando ela faz uma distinção entre a estesia e a estética, né? Quer dizer, a estesia é uma condição originária da estética, mas ela é uma sensorialidade, ou uma plurissensorialidade, que nem sempre leva necessariamente à acessibilidade, que seria essa experiência, vamos dizer assim, mais plena do estar com, né? Do movimento do comum. Né? Aí, voltando com a questão do Heidegger, a ideia do comum, o comum enquanto a minha integração com o outro, né? O compartilhamento com o outro. Então, às vezes, ela só nos atinge do ponto de vista das sensações. Esse atingir do ponto de vista das sensações, mesmo, quer dizer, tem o sentido literal lá de estar à distância, mas você está falando com ele, né? Isso é o literal. E tem, obviamente, você pode falar assim, não, mas quando eu estou falando com o meu amigo, que há tantos anos eu não vejo, estou vendo ele pela webcam, nossa, que emoção, né? Quer dizer, mas não necessariamente essa tentativa de aproximação pela imagem, pelos recursos de linguagem, pode se concretizar efetivamente num caráter afetivo vinculante estético. É nesse sentido que ela não tem essa proximidade. Vamos dizer assim, é um pouco, parece absurdo, mas é um pouco o sentido kantiano da estética, né? Que é do vinculante, daquilo que me afeta de fato. Bom, eu quero agradecer ao Jean a provocação, não é? Com muito bom humor. Mas eu vou tomar mais como um ludismo intelectual, não é? Uma brincadeira amiga. E, portanto, mais com uma retórica elogiosa, se me permite, e menos como verdade. Porque, na realidade, eu não sou um apocalíptico, né? Assim também como muito menos sou um integrado, vocês perceberam. Eu sequer sou catastrófico, eu gostaria de ser, porque o discurso catastrófico atrai a atenção. Não, sou nem apocalíptico, nem catastrófico, muito menos pessimista. Eu acredito no humano, ainda que a humanidade me faça ponderar algumas coisas, porque só se desenvolveu mediante guerras, e o século XX foi um exemplo em abundância, sejam guerras campais de 4 anos, em que se empregou a razão, a técnica, a tecnologia, a ciência, seja fora dessas guerras campais, propriamente em guerras invisíveis, de informação, espionagem, chantagem, como a Guerra Fria e a guerra ao terror agora. De toda forma, eu acho que nós temos que superar os polos opostos. E operar a superação dos polos opostos significa ver o híbrido, o espaço do entre, aquilo que se confunde, que está misturado, e, portanto, já estamos numa terceira coisa. Então, nem público nem privado, uma terceira coisa. Nem local nem global, uma terceira coisa. Nem masculino nem feminino, uma terceira coisa. Nem o próximo nem o distante, uma terceira coisa. Por isso que chamei de glocal, uma terceira coisa. Na realidade, não estamos mais nem no apocalíptico, nem no integrado. Estamos numa terceira coisa. A minha preocupação frequente é encarar o híbrido e formar uma episteme, um conceito, um esquema teórico para aprender o híbrido com tensão. Com tensionamento. Tensionamento, com crítica, com capacidade de ponderação. Suspeitar é bom. Faz-nos menos ingênuos. Não entregues ao objeto, ao mundo. Não aderentes. Ponderados. Serenos, como dizia o Heidegger, que foi bem citado aqui, serenos em relação à técnica e à tecnologia. E nós perdemos a capacidade de serenidade, porque no quanto mais nós aderimos, seguimos a onda, nós abraçamos, nós somos otimistas demais, ufanistas, ciberufanistas. Bem, mas aí já se cai nos polos opostos. Nós temos que fugir disso. Se nós não devemos ser apocalípticos, nem integrados, que é uma nomenclatura regressiva, conceitual e historicamente, porque nos prende ao século XX, tão antigo já, não é? Mas a década de 60, 70, propriamente europeia,
assim também nós não podemos ver que existe a dubiedade, a divisão entre otimismo e pessimismo. Eu costumo dizer que eu sou realista e não abro mão disso. E a minha episteme é feita para qualificar essa visão o mais próxima do funcionamento, da lógica da cibercultura dessa fase atual do capitalismo. Vis-à-vis, eu tenho que dar conta da empiria, saber como ela é apropriada, como se erige uma sociedade a partir daí, e não vamos nos esquecer fundamentalmente de que esta fase atual tem as suas bases egressas, derivadas de um modo de produção que tem a exclusão no seu centro. E contra ela nos movemos sempre. Perfeito, queremos superá-la, mas ela não desaparece tão rapidamente, que é a segregação e a exclusão. Então nós temos que, na verdade, superar os polos opostos, e o convite à análise do híbrido tem essa propensão. Em 2010, 2011, enfim, eu não sei, eu organizei uma coletânea chamada, desculpem falar, pode parecer propaganda, mas não é. Vocês vão saber por quê. Eu organizei um livro chamado Flagelos e Horizontes do Mundo em Rede. Flagelos, miséria, vicissitudes, problemas e horizontes, possibilidades, um novo mundo, atuações, etc, etc. E o E dava por conta da relação de que as duas coisas existem, coexistem. Então, nem uma coisa nem outra, nem apocalíptico nem integrado, nem otimismo nem pessimismo. E isso nos joga, evidentemente, para o coração, o coração do social, em que tudo está misturado. Eu sempre opero... Vamos terminando. Eu sempre opero com a minha preocupação em relação a como as tecnologias são apropriadas. E quando elas são apropriadas, elas trazem para nós imprevistos historicamente originais, imprevistos. Não é? Então, o que está acontecendo há pelo menos 10 anos com esses movimentos antiglobalizatórios, Nápoles, Seattle, em outras cidades, agora em São Paulo, essas movimentações que colocam o país na refratação desses movimentos antiglobalizatórios, na realidade, essas formas de apropriação tecnológicas não foram, evidentemente, contabilizadas previamente pelas multinacionais, pelos estados. Isso existe e devemos, evidentemente, fazer absorver na nossa análise. O fato é o seguinte: essas formas de apropriação heterodoxas, não previstas, de tecnologias e redes, essas formas de apropriação são frutíferas, nos deixam bastante animados em relação à capacidade de reação da sociedade civil em relação às formas destrutivas do Estado Nacional, que opera a regressão em direitos conquistados, não é? O problema é que essas apropriações se põem dentro de um espaço de luta. Elas podem ser cooptadas, elas podem ser amainadas, readaptadas, podem ser, de alguma forma, neutralizadas. E esse espaço de luta é preciso que nós observemos, porque aquilo que nasce com grande fúria, para significar indignação mais do que mera insatisfação contextual, indignação com o modus vivendi patrocinado por um estilo de vida capitalístico, consumista, muitas vezes sem sentido, etc, etc, pode, num par de dias ou semanas, se readaptar de tal forma que tudo passa a vigorar como estava, sem que nada tivesse mudado. Então, a emancipação é sempre algo que nós devemos acolher com ponderação na espera, porque, por ora, não há emancipação alguma. E eu devo lembrar que o discurso da emancipação é extremamente otimista. Chega a ser ciberufanista, mas como devemos superar os polos opostos, devemos, evidentemente, encarar a emancipação como potência, mas nunca como fato consumado.